ações imprescindíveis aos nossos passos com equilíbrio e eficiência, nós nos posicionamos em prece. E ao tempo em que agradecemos, pedimos bênçãos de sustentação, de equilíbrio, a fim de que o melhor possa ser apreendido por todos nós. E que, para tanto, tenhamos a participação daqueles que efetivamente não só coordenam os nossos esforços, como também nos encaminham aqueles componentes de que não podemos prescindir, não só no plano informativo, como também principalmente nas linhas do fortalecimento, do encorajamento, do bom ânimo, para levarmos à frente aqueles compromissos que avocamos em razão de nossas próprias necessidades e graças ao amparo superior. Que a nossa reunião se desenvolva num ambiente de paz e de entendimento e fraternidade. Que com este amparo possamos atingir um instante de interrompê-la com alegria, a paz em nossos corações. Que assim seja. Nós vamos retomar o encaminhamento do nosso estudo. Trabalhamos alguns elementos na reunião passada sobre a criação dos seres viventes, já na intimidade dos mares. Começamos a abordagem e vamos ver para onde nós nos encaminhamos hoje. Eu vou ler do versículo 16 em diante do capítulo 1. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia 4. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies. E toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o dia 5. Já no versículo 24 e 25, nós temos ainda: e disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. Assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Nós trabalhamos já alguns aspectos. No versículo 20, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Nós chegamos a falar qualquer coisa com o grupo, na última reunião que estivemos, relativamente a esses dois elementos que estão citados aqui nos primeiros movimentos dessas criações. Répteis de alma vivente voem as terras. Para depois, no 21, entrar as grandes baleias, todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, e toda ave de asas conforme a sua espécie.
Então nós temos aquela linha que nós temos comentado de outras vezes, é que é bom que o grupo fique bem consciente disso. O processo se dá a partir de um sistema de baixo para cima. Primeiro, nos é fornecida a oportunidade de se dotar o psiquismo em evolução da instrumentalidade para que ele possa se desenvolver. Vocês notem que isso é um verdadeiro desafio para as autoridades superiores, porque tem que fazer com que o elemento se projete no habitat em que ele está vinculado. É o caso do nosso organismo, sem o qual nós não teríamos condições de penetrar na essência evolucional de profundidade que está no plano espiritual, não na Terra. Então isso cria o grande conflito. Por isso que a linha que se adota no campo da evolução é que estão dois elementos gerais no universo, o espírito e a matéria. Uma coisa é a matéria, uma coisa é o espírito. Mas a linha interativa entre os dois é condição sine qua non. Não temos como, vamos dizer, dissociá-los no regime, não apenas de aprender, como no regime de ensinar. Então os dois se interagem. Embora nós possamos admitir o espírito sem matéria através das profundidades da elucubração mental. Nós podemos conceber uma entidade totalmente alienada da vida física, mas se ele tiver que ter um contato com o ente que ele ama, ele tem que ter matéria para poder chegar lá. O próprio pensamento dele, vibracionalmente falando, tem que se adequar a um processo nesse grande laboratório do fluido cósmico para poder chegar no destino. Porque ele tem instrumentalidade emissora, mas o instrumento receptor não tem capacidade perceptiva. Por isso que existe o processo de adequação. Ficou claro? Da mesma forma que os espíritos se materializam também. A mesma coisa, não é isso? Então a materialização do espírito é uma das formas da mediunidade mais rudimentares. O Lacordaire já dizia assim, que ainda era muito frágil a linha de comunicabilidade. Ele era um sacerdote católico, vigário de Notre Dame. Ele falava isso, que achava que muito rudimentar. O espírito tem que bater na letra, tipologia, não é isso para poder comunicar. Como quem diz, o espírito comunica em informações muito mais sutis do que se possa imaginar. Então ele precisa ter essa ótica. Né? Então, quando os seres saem das suas expressões unicelulares, que definem uma linha de conjugação dessas células na formação dos pluricelulares, que entram para os terrenos dos polipeiros, dos infusórios, que são expressões ainda de algum modo informes, porque estão sendo testadas as formas. Testadas não é para saber o que ele vai fazer, não vamos tentar fazer uma flor, não, tem um modelo, porque o plano criativo é mental. Então o mundo nosso tem formas no campo vegetal e no campo, vamos dizer, animal. Mas isso não é produto de uma linha de testes que chegamos a isso, não. É resultante, sim, de um modelo que é planificado, proposto e sugerido aos componentes da evolução. Então, quem tem lido a obra de Emmanuel sabe, a partir do livro Consolador, que todos os modelos aqui da Terra foram adredemente selecionados por Jesus. Os elementos que vieram de fora tiveram que se adaptar ao campo. Por que vai chegar um elemento de tal planeta aqui, tem que arrumar um corpo especial para ele? Pode ser até que ele possa necessitar de um corpo espiritual na estrutura vibracional, não morfológica. Que não vai se criar um organismo, um homem diferente, de 3 pernas, 4 pernas, sei lá, para atender a necessidade dele. Então, por isso é que há uma linha de compatibilização, de interação plena entre os mundos. Então, o que acontece? O versículo 20
répteis de alma vivente voem as aves. Então nós tivemos esse réptil, que nós já comentamos, como sendo uma providência para além do anfíbio, que crustáceos e peixes antecederam esses anfíbios e répteis. Então está definindo aqui uma formação morfológica que pudesse redundar em experimentações futuras. Alma vivente significa um despertamento a partir da vinculação à matéria, porque a alma vivente é elemento encarnado, vinculado à matéria. Antes disso seria espírito. E o homem foi feito alma vivente. O que você entende? Que o homem, na sua essência, como espírito, já existia. Foi feito alma vivente, ele se corporificou. Por isso que os espíritos definem que espírito é a alma desencarnada e a alma é um espírito reencarnado. Tá? Pode ir. Porque essa questão aí já se entende bem. Antes surgiu o homem nas coisas terrestres, já existiram animais. Essa alma vivente, então, eram espíritos reencarnados nos animais? Não. Eu só expliquei para ele o que é alma vivente quando eu falei espírito e alma. Mas não vamos sair da linha natural que nós estamos levando aqui, não. Aqui, seres viventes são seres, vamos dizer, que estão sendo planeados aqui, planificados aqui. Quando eu falei, o homem foi feito alma vivente, é lá na frente, a partir do versículo 26, 27 desse capítulo. Eu só dei um salto para poder entender. O princípio inteligente estava vindo fazendo a caminhada natural. Então, aqui na Terra. Aqui na Terra, porque o laboratório é aqui. Não quer dizer que a Mariana, que a Sara, que o Honora, outros aqui, tem um estado nesse período, porque nós já pegamos a embarcação em pleno alto mar. Porque o processo reside nesse campo de interação nas várias frentes do universo. O princípio inteligente passa então pelos animais. Tem que passar. Antes de chegar ao homem. Antes de passar. Nem nos animais, não. Passa nos vegetais e nos minerais. Mas nós já vivemos essa história em outro lugar, né? A história é universal. Porque não pode deixar, senão nós não teríamos como chegar onde nós estamos hoje. O planeta não compra. Eu queria falar você. Tem perfeito. Eu estou pensando aqui, quer dizer que as células vão se compondo, formando os órgãos, né? E os órgãos vão assim, se alinhando em harmonia. Aí vem o perispírito, como ele já tem essa força magnética aí ele une, né? Como o senhor falou, força gravitacional e a força lá de cima, né? Então, porque ele já tem um desenvolvimento que comanda tudo isso aí, e os nossos órgãos também já estão assim se propondo com a descoberta da medicina, a essas curas, tudo isso aqui vai se encadeando. Os órgãos, eles são instrumentos a definir o atendimento da individualidade. Por exemplo, nós temos ainda pulmões. Sabemos que no perispírito temos pulmões. O livro Nosso Lar diz assim, por exemplo, logo nos primeiros movimentos. Eu sabia que não pertencia mais ao mundo dos vivos. No entanto, os meus pulmões respiravam a longos haustos. Você já leu isso quando começa a narrar. E Nosso lar. Então, o perispírito estava contando para uma linha interativa com o campo biológico, com os pulmões. Por quê? Porque nas regiões ainda próximas do nosso planeta, onde a evolução interage com o plano físico, os pulmões ainda são componentes de necessidade funcional. Agora, no momento, tanto que existe quando a criatura desencarna, que é o processo histolítico do corpo, a decomposição, e o processo histogenético do perispírito, como nós já comentamos, ou seja, o desencarnado e o espírito não desdobra, não. Desencarnado, o perispírito se decompõe e há um processo histogenético novamente. Porque 2 centros vitais vão ser alterados para o desencarnado, que é o centro genésico e o centro gástrico.
Então, por quê? Porque o processo de alimentação é diferenciado. Mas ele precisa do pulmão. Chega em determinadas áreas que ele não vai usar mais o pulmão, ele vai só mentalizar e recebe as energias de sustentação. Aí vai, por natural situação de encaminhamento da vida mental, atrofiando as células ou as regiões que interessam ao plano respiratório. É como diz o Lamarck, o órgão aprimora a função, a função aprimora o órgão, vamos dizer, garante a própria função. Isso quem estudou biologia lá atrás lembra disso, né? Então nós vamos observar isso. Se um determinado componente deixa de ter uma condição de funcionalidade, ele tende a atrofiar. Deu para entender isso? Então vamos voltar a ler. Fala um pouquinho sobre, agora esqueci, né, Cucá. Nós então não viemos do vegetal, não? Nós passamos pelo vegetal. Viemos de outro lado. Nós não podemos esquecer disso. Deus cria espírito, cria matéria. Nós temos o livro, né? Então, os dois. Aqui nós temos o princípio espiritual, aqui nós temos o princípio material. Então, esses dois elementos se ajustam para um processo evolucional. Passando por mineral, vegetal, animal, para cá, então no caminho da angelitude. Então, se nós aprendemos os mecanismos da atração molecular e atômica, vamos dizer, a sensação, a sensibilidade, o instinto, o automatismo, adquirimos a razão, agora nós estamos diante do grande desafio. Em que a razão cede lugar à responsabilidade. Você nota que a razão ainda é acentuadamente técnica. E a responsabilidade envolve consequências morais. Senhor Honório, Deus é eterno. Graças a Deus. Graças a Deus. Se nós começamos no eterno, o que o senhor entende por começo? O começo é sempre no relativo. O começo é de tarde. Você começa de tarde aqui, e foi a tarde, amanhã, o dia primeiro. Porque nós não começamos, nós somos começados pela misericórdia. Saiu bem pela tangente. Porque quando uma criança começa... Quem não tem começo e fim é Deus, né? Nós temos, não? Exatamente. Pois é, eu queria entender o que ele entende por esse É começo. porque quando nós assustamos numa reencarnação, nós estamos com X anos na vida física. E você não pergunta quantas mamadeiras a mamãe te deu, porque a sua responsável para te ela desencanou, tinha 1 mês de idade e não me deu quase nada, coitado. Pois é, mas outros pegaram o lugar dela por misericórdia. Você não estava aqui fazendo as perguntas e nem recebendo o carinho que nós todos recebemos desse grupo aqui, né? Então, assim que desenvolve. A respeito de alma vivente, na introdução do livro dos Espíritos, capítulo 2 da introdução, fala alma vital, alma intelectual, alma espírita. Então, aí Allan Kardec procura discorrer sobre o princípio inteligente. Exato. A expressão alma aí tem um sentido acentuadamente didático. A alma, vamos dizer, intelectual, é o psiquismo intelectivo seu que dá alma chamada praxe, dessa encarnação. Então, a alma vital é a alma com suas ascendências acentuadamente físicas, biológicas, com as forças neurônicas, e assim sucessivamente. São formas de apresentar uma ideia usando essa expressão, mas não são almas diferenciadas. Você não é dois espíritos, o braço espírito e o braço matéria, nem o braço, a alma vital ou a alma moral. Isso é uma só. Mas eu estava querendo dizer, quando fala alma vivente, não seria a partir de quando o ser passa a um ser orgânico? Pode ser, porque está dizendo ali para nós que estamos de baixo, para entender o de cima, foi feito alma vivente, ele surgiu na vida planetária, nesse contexto. Mas acontece para você entender bem o que é alma vivente, o que é unidades espirituais encarnadas aqui no órgão, você tem que abrir o coração para entender lá.
Porque o cientista, pesquisador, só está olhando a matéria aqui, célula, está no microscópio. Mas enquanto nós não trabalharmos o plano que a própria ciência já está descobrindo, projetar o campo intuitivo, você fica preso e não vê nada daquela matéria. Porque a matéria é algo que define e é experimentada. Ela é inércia. Ou seja, está à disposição de você. Então você pode notar, toda pessoa que tem um projeto, a criação fica maravilhosa. Você chega num lote, tem lá um prédio sendo feito, lá um monumento qualquer, um palácio qualquer. Você vai encontrar uma sujeira danada. Porque toda aquela criação está na mente do arquiteto, ou do arquiteto, o plano, a construção, o plano. Então é assim que nós temos que trabalhar a evolução. Se você tirar a unidade espiritual, nós ficamos rodando em cima de nós mesmos. Né? Não sei se vocês entenderam. Seu Nório, eu não entendi bem, não, porque a pergunta não ficou. Nós temos que ir em frente da gente. Só isso. Mas eu posso ter feito a minha evolução toda desde o princípio aqui, né? Pode, mas eu não acho não. Não, é só aí para mim. Eu não acho não. Porque na realidade, nós já temos muitos elementos, Marlene, que estão vindo aqui na condição normal. E já chegaram até os planos dos gentios, estão aí estudando talvez conosco. Mas o grupo dos elementos que pegaram pelo caminho é infinito. Deixa eu mostrar para você, porque a gente não adianta querer andar lá, não é isso que ela tem razão, Marlene. Vejamos aqui. Aqui está um ponto de início do espírito. Então, isso no universo. Então vamos fazer assim, ele vai subir, né? Uns estão aqui, outros estão aqui, outros estão aqui, outros estão aqui. Agora aqui está a Terra. Vamos dizer que esse está numa terra, esse está na outra terra, esse está na outra, entendeu agora? São evoluções diferenciadas. Na hora que está se criando esta linha aqui nesse órgão, que é a Terra, a unidade chegou aqui simples. Tá aqui. Então ela começa esse processo. As almas daqui instaurou aqui, e essa unidade aqui chegou até aqui. Quando ela estava sendo preparada para chegar aqui, essa unidade do outro planeta veio para cá. E fixou aqui. São fixações. São as fixações. Então essa unidade que chegou até aqui, foi fixada aqui, veio até aqui. Aqui ela está até hoje aqui no órgão. Até hoje ela está. É uma alga tal que não conseguiu para frente. Por quê? Porque parou o processo de mutação na área das algas, que são componentes iniciais. As mutações são muito eventuais, não são em globalização como era lá atrás. Mas a unidade vai para frente, não vai? Só que essa unidade que partiu daqui chegou até aqui e parou. Mas essa que veio de fora e que pegou o navio aqui, já chegou até aqui. Quando ela chegou aqui, veio esta e fixou. Percebeu? Essa parou, saiu daqui, parou aqui. Na que fixou aqui, foi em frente. Então não fica difícil falar quem está aqui desde o início e quem não está. E de algum modo há uma interação na formação. Deu para você entender isso, Mara? Vocês entenderam essa parte? Porque senão, eu saí daqui, sou homem hoje. Eu não sei quando é que eu peguei esse barco. Qual cor? Talvez assim a evolução fique mais clara para ser entendida. Porque há uma interação natural. E essas que ficaram paradas, não conseguiram evoluir, no outro momento se formar talvez outra terra, né? Outro planeta. Nós temos miríades de reencarnações. E temos miríades de pluralidade de mundos e muitos mundos para promover isso. Você, quando chega ao final de um estudo, ao final de uma esteira no campo da sua aprendizagem didática,
Você pode fazer um levantamento. Fiz o primário numa escolinha, não sei aonde lá. Depois mamãe mudou para lá, um outro lugar eu fui para lá. E fui numa escolinha lá, assim. Depois entrei para a escola X municipal, depois fui para ali, fiz isso, fiz aqui, depois fiz vestibular para cá, entrei lá, estudei preparando e chega lá na frente. E compara tudo isso como sendo escalas de educandário. A evolução se dá em diversos Não ambientes tem de como. educação. Evolução só aqui no órgão fica para cá. Entendeu? Pode ir para frente? Então vamos lá. Então o que nós estamos Então comentando? isso nos faz acreditar que diante do projeto de Deus não justificaria a criação e evolução num planeta único, né? Seria um atraso de vida. É capaz de nós fosse aqui só na Terra, nós estamos lá na formação vulcânica ainda, só porque tinha que esperar o ser aprender. Aí uma entidade que vai estar aqui com 2 milhões de anos desperta. Então o mundo está parado. Né? Então, o que a gente pode depreender aí é que existe uma providência muito sábia que nos coloca sempre junto de tutores mais avançados para nos ensinar. Cortando aquilo que eu bato muito nessa casa, eliminando a tendência mística que ainda nos visita, não tem evolução sem a sabedoria divina. Não tem. E Jesus fala isso, a gente tem que ter força de expressão filosófica. Eu e o Pai somos um, mas o Pai é maior que eu. Isso é, que beleza. Mas tem que entender, Jesus organizou a Terra. O Pai é maior que ele. Ora, entre Jesus e o Pai, nós vamos ter que reencarnar muito para poder conceber a distância. Talvez de algumas galáxias, de alguns universos, porque não é universo mais, são universos. Então nós podemos dizer que nós temos constelações universais. E o homem está tendo a pretensão, que a gente tem que compreender, porque tem que ser por aí. Eu gosto até desse tipo de estudo, quando fala do Big Bang. Agora, por enquanto, ele não fala quem criou aquela rodinha pequenininha que vai explodir e vai criar um universo. E olhar que guardada essa bolinha, né? Essa no bolso de casaco do criador. Mas os espíritos vão deixar de estudar, os cientistas vão deixar de estudar, porque eu estou falando isso, não falo por ironia, falo até para poder mostrar para nós que tem muito mais coisa atrás daquilo que aparentemente é a solução para eles. Eu quero saber o dia que detectarem cronologicamente que o Big Bang se deu aproximadamente, vai ser difícil falar um minutinho, a tal dia ser assim como nós tivemos naquela formação, aquele James Ussher, né, que falou que a Terra foi criada às 9 horas da manhã. Não é isso? Dia 23 de outubro, num domingo. Não é isso? No ano 4004. Quer dizer, isso foi dado por ele cronologicamente. O dia que a ciência foi nesse dia, nesse horário, nesse momento, nesse campo de longitude, de latitude, longitude, etc., dá o sinal. Agora começou tudo de novo. O que era isso que explodiu? E de onde veio? Porque o fato dessa explosão é uma condensação. Que começa até na vida mental. Sabe uma das coisas mais perigosas que tem para nós? A acumulação de energia mental. Os espíritos falam que na vida espiritual o acúmulo de pensamento chama raio de emoção. E tem gente que vai acumulando. Quando estoura com alguém, fala, meu Deus, como é que eu fiz isso? Fez no dia a dia, de 1 ano em ano, 2 anos. Daí isso foi juntando. Foi juntando. Enquanto que eu fulano, não há quem aguenta. Fulano, eu tenho, já estava acumulando. Quando explode, pode resultar daí crime, pode resultar um verdadeiro desastre. É o Big Bang, né? Vai começar uma nova fase no campo do destino pela dor. Então nós temos que ter essa hora, porque tudo se assemelha, tudo se é novela por aí, ok? Então voltemos aqui
para definir, deixa eu voltar aqui nessa. Definir que esses répteis de alma vivente e as aves nós comentamos. São dois elementos que no campo das mutações foram trabalhados. Nós falamos, por exemplo, num componente chamado Eusthenopteron, que é um peixe de nadadeiras lobadas, cujas pesquisas da ciência não tem dúvida de que deram origem aos anfíbios, aos répteis. Então, o que ocorre atrás disso? Forma-se o réptil, que tem sido bem estudado. O réptil é muito batido no Velho Testamento. Por quê? Porque ele é um componente que define a liberdade do ser na saída ostensiva da água. Porque a água representa o plano da nossa vinculação biológica no campo da matéria vitalizada ou da matéria orgânica. É água. Nós vivemos no oceano aquoso. Então, quando se fala em réptil, já é a saída do corpo aquoso para a linha terráquea, mais clara, mais firme. Então, nós temos, até demando para você aquela ideia. O réptil tem uma tendência de se arrastar, em que o centro genésico, em formação, em expressão, ainda precisa da matéria magnética física. Aquilo que mantém. Embora os centros coronários em formação tendem a elevar-se. Então a linha de rastejo, em que ele rasteja, define o chamamento do núcleo terráqueo para toda a organização a nível físico. E a elevação já mostra ele se extrapolando. Então, réptil e ave define a ave como sendo aquele elemento que dão aqueles voos definindo a capacidade de desvinculação da faixa acentuadamente física. São os lances do nosso campo mental hoje. Então, o réptil mostra toda uma linha de onde surgirão as próprias aves e de onde surgirão os mamíferos. Então essa produção foi imperiosa para o plano de habitabilidade da Terra. Então voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Além disso, me substituiu um dia aqui, me parece umas 3 semanas, em que ela definiu esses répteis, mostrando que é no campo reptiliano que começou com claridade a estruturação vamos dizer, psíquica, clara do centro coronário com a instauração da epífise. Ela deve ter comentado com vocês que dentre os répteis surge o chamado rincocéfalo, que nós temos remanescentes na ilha Stevenson, na Nova Zelândia, e que eles vivem cerca de 300 anos, esses lagartos, de 60 centímetros aproximadamente de comprimento, ficam nas pedras recebendo a luz solar. E esta luz solar, ela é incorporada no seu quimismo, no psiquismo nervoso, ou no sistema nervoso desses répteis. Por quê? Porque a epífise neles é constituída de células fotorreceptoras. Então tem uma cavidade entre os olhos, escamosa, que a ciência achava que era um olho perdido na natureza, mas descobriu que essa abertura vai diretamente apontando onde está localizada a epífise deles. Então a luz solar tem penetrações ali e é assimilada da mesma forma que o cloroplasto das células vegetais assimila a luz. Só que o cloroplasto assimila a luz formando pela fotossíntese a clorofila. Não é isso? Retendo material orgânico e soltando o oxigênio. Então essa elaboração, que para nós repete no campo mental,
é o nosso estágio de amor. Nós captamos a luz do Evangelho, metabolizamos dentro de nós o conhecimento que vem do Cristo. Ele fala, eu sou a luz do mundo. É isso mesmo? Então nós assimilamos com o nosso cloroplasto psíquico. Nós deglutimos, metabolizamos essa luz e ela tem que ser transferida, tem que ser refletida em obras. E ao fazer pela minha ligação com carinho às normas éticas e morais do universo, eu vivo amor. E quem me observa está respirando o meu hausto. Deu para entender? Agora acontece que por enquanto eu jogo carbono carregado para os outros. Porque eu não tenho aquela capacidade ainda de promover essa fotossíntese em campo psíquico. Então, da mesma forma, acontece com o tuatara, o rincocéfalo da Nova Zelândia, da Hilde Stevenson. O que acontece? Ele capta a luz e a luz se transforma em estímulo nervoso. Não é um processo como era antes, não. Transforma em estímulo nervoso. Com o decorrer do tempo, a própria elasticidade da estrutura, vamos dizer, neurofísica, normal, fisiológica, desses batracos, desses répteis, vão dando condições a uma abertura do campo mental. Agora, entre a abertura do campo mental para perceber valores mais avançados e a linha de relação com o físico é muito grande. É muito grande. Normalmente o réptil ainda tem uma alta dose de concentração de energia magnética terráquea para o entretenimento, não só da sua célula, como também dos seus anseios intrínsecos. Então, vamos analisar, e esse é o sistema. Hoje as nossas estruturas, no campo da epífise, do corpo pineal, ela não possui mais células fotorreceptoras, porque no decorrer do século, dos milênios, houve a transubstanciação e nós temos chamados, em tese, pinealócitos, que compõem a nossa estrutura perceptiva. Então, com a estrutura da glândula epífise, com todas as engrenagens nessa região do diencéfalo, onde ela se encontra, na formação do centro coronário, ali nós temos um processo metabólico. Porque essa glândula acentuadamente irrigada, muito capilarizada, muitos capilares, o que acontece? Faz o papel de captação dos valores, dos estímulos espirituais, psíquicos, e aquilo incorpora o sangue. Um fenômeno de assimilação que leva algo da vida espiritual para os contingentes físicos do ser. Isso é muito especial. E como o processo captativo tem uma expressão indutiva de ação da criatura que capta, ela está intimamente relacionada pela posição dela na região do cérebro, por ligação pela coluna vertebral com a área genésica da individualidade, como acontece com o réptil. Ele levanta a cabeça, mas a retaguarda está arrastando no chão. Então, pelas pernas, como nós já vamos repetir, nós captamos energias amplamente, vamos dizer, físicas. E, pelo campo mental que já se abre plenamente, nós captamos valores superiores. Então, é um processo absolutamente importante a gente saber. Isso que a gente repete, porque a repetição integra qualquer processo educacional. Podem falar, vamos lá, para ele poder ir para frente, outro versículo. Pode ir? Pode ir. Então, eu posso pensar que esse processo da célula ela realmente vai evoluir, por isso que eu estou pensando aqui, quando há uma fecundação, há duas energias, né? Que se encontram, aí forma o ovo.
no ovo forma um embrião. O embrião disso que a célula sofreu, foi o que eu entendi. Então, ela se transforma ou ela se modifica ali em todos os órgãos, né? Aí ela seria o carro-chefe nessa... Ela é o campo básico da diferenciação, assim que nós estamos entendendo o processo da diferenciação. Então, pela própria estrutura da chamada biogenética, ela já tem na intimidade delas determinada astralidade para se transformar em célula de rim, célula de fígado, em célula de intestino e tal, com o decorrer do tempo. Ainda junta um psiquismo de um perispírito com um espírito irradiante que vai ajudar. Mas nada obstante, ela pode trazer uma carga, já que vai redundar. Quando você pega uma semente e joga na terra, é óbvio, se você olhar é tudo igual. Mas ali tem células que vão adaptar-se à raiz com tranquilidade. E outras que vão puxar para as folhas lá no futuro. E outras para o tronco, para a seiva e outras coisas que estão naquela semente. No início tudo é água sem nenhuma coisa. Quando você vai desenvolvendo, a água apresenta características ou colorações ou impregnações diferentes. Por isso que no início tudo pode ser adaptado. Como o nosso organismo tem essa facilidade de redirecionar, e quanto mais na retaguarda, mais suscetível desse redirecionamento. Por isso que é mais fácil educar uma criança do que educar um adulto. Porque a criança, por enquanto, não está condicionada a determinados valores. Então, nessa célula, a mesma coisa. Pelo que eu entendo como leigo. Porque ela está se ligando à filogenética, né? Que aí faz toda essa história do feto, né? Que é passando pelos outros reinos. Certo. É por aí mesmo, tá? Seu nome? Só um bocadinho. O réptil tem a couraça protetora que permite conquistar a terra seca, né? E manter a umidade interna e esse ganho todo, né? É um processo de conquista assim, do meio hostil, porque a terra não tem tanta umidade, tanta suavidade às vezes como a água que foi o útero que gerou ali as formas viventes, né? Nesse processo de conquista sonora, a gente pode deduzir que o processo também de conquista espiritual é através de investir nesse deserto, ou como o professor Romanelli colocou assim, aos astros por meios ásperos. Sem dúvida. Perfeito. Nós entendemos desta maneira. Ou seja, tudo adequado a uma proposta, e essa proposta atende às necessidades intrínsecas desses elementos. Então, realmente, o grande segredo da evolução para a área de espiritualização, porque enquanto é água, é como se tivesse isso. Tanto que quando Jesus multiplicou os pães, tem uma das multiplicações que ele coloca 5 pães e 2 peixes. O que você entende daí? O que entendemos daí? É que tinha para aquele grupo que ia usufruir muito mais material espiritual do que físico. Então os 2 peixes fizeram o papel de quê? De instrumento de canalização da essência do pão. É igual um componente que você utiliza para aplicar uma medicação. Nós temos a essência medicamentosa e o componente que é o veiculador. Por que o pão é espiritual? Porque eu sou o pão da vida. Nesse sentido. Nesse sentido. Então o pão é o símbolo da transferência informativa dele. E quando nós ficamos dando muito valor aos peixes, nós queremos achar que ele veio cá para curar o paralítico, para curar o cego, né, para resolver as nossas dificuldades. O que entende assim está colocando mais peixe do que pão. Outras está multiplicando os peixes nos pães. Seu nome? Quer dizer que, eu tenho outra pergunta, quer dizer que o mínimo da migalha do pão foi o máximo que o pessoal ali precisava, né? Que alimentou a várias pessoas. Agora outra coisa. No campo de adequação, às vezes você tem que ajudar alguém, colocando 90% de instrumentos didáticos para dar 10% de essência. O outro só utiliza 10% de instrumentalidade didática e canaliza 90% de orientação para ele. Uma pessoa muito querida me falava, quando eu fazia parte de reunião de fitoplasmia, que
o apêndice era uma parte muito importante no organismo do médium de qualquer pessoa. O senhor podia falar um pouquinho sobre isso? Que eu nunca perguntei o porquê. Não, porque eu queria saber o que é esses baseados nisso aí, né? A gente pode fazer deduções, mas eu não acho que é por aí não. Nós podemos até pedir ao grupo que faça o levantamento. Nós sabemos que existem razões para isso, naqueles compêndios normais que a gente teve a oportunidade de trabalhar. Agora, espiritualmente falando... Porque diz que vem lá do passado, né? Não sei. Aquele é um ser da nossa origem. Tá. Das baleias aqui, dos répteis. É porque eu nunca perguntei o porquê do mas apêndice. ficar por aí Tá fica bom. meio... Mas a gente pode dar uma olhadinha depois. A não sei que alguém queira fazer. Vamos lá então. Então as terras produziram, não é isso? Como está assim. E Deus criou, no versículo 21, as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, viu Deus que era bom. Essas aves de asas, essa asa tem uma função não só de elevar o elemento, ou seja, vamos dizer que as asas em tese seria uma extensão dos braços, não é isso? Nós temos as patas traseiras ajudando no impulso do elemento, do réptil. Já nós temos aqui as aves com estas asas. Nós sabemos, por exemplo, no próprio Apocalipse, nós estudamos no capítulo 4, não faz muito tempo, né, Laírton, que nós estivemos trabalhando isso aqui, em que ele define assim, e os 4 animais tinham, cada um de per si, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Então nós temos asas do que era, asas do que é e asas para o que há de vir. Não é isso? E vamos encontrar também no Velho Testamento menção, em que 2 asas serviam para cobrir os pés, 2 asas para envolvê-lo e 2 asas para voar. Então essas asas têm outras expressões a definir não apenas proteção, mas ao mesmo tempo dando campo, alcance para as nossas elucubrações. Quando eu paro numa obra, paro de ler, começo a meditar, eu estou dando asas às minhas elucubrações. É isso? Estou dando meus voos por aí no campo da percepção. E tem muita gente, muito pouca gente que faz isso. Nós temos criatura que lê colado aqui, e vai só ingerindo, sem mastigar e sem tirar a casca do material. Então é preciso também que nós tenhamos esta visão relativamente à apropriação dos conhecimentos. Então, primeiro, produz as águas abundantemente. E segundo, e Deus criou no passado as grandes baleias, todo réptil, etc. e tal. E obviamente que as águas abundantemente produziram conforme suas espécies. E toda ave de asas conforme suas espécies. Viu Deus que era bom. Então esse viu Deus que era bom, entende que nós também temos que ter esse cuidado no campo do, vamos dizer, no campo do fazer, certo? Com determinação, com equilíbrio e bom senso. Porque uma vez que foi feito, representa isso feito uma consequência implícita para o futuro. As águas, Deus fez com que as águas criassem os répteis, né? E ele pessoalmente, ele criou as águas. Certo. Seria a conexão dos co-criadores com a parte mais Sem dúvida. materializada. Tudo aqui está a presença dos co-criadores, aproveitando o ambiente propício. Então, por exemplo, nós vamos notar que no que reporta ao nosso ambiente terráqueo, telúrico, nós vamos encontrar água como base dessa produção abundante. Ora, encontra num outro planeta lá uma certa umidade, é sinal que a produção lá, ou a criação, ou a elasticidade da matéria, vamos dizer,
mesmo orgânica, sei lá, se encontrar é muito relativo. Porque as águas é que são os grandes depósitos dessas criações, para depois sair da água. Então, quando se fala em aves e répteis, nós vamos ter um ponto interessante que vai definir um outro sistema de organização, com a participação, como você bem disse, Meire, dos cópteros. Eles vão participar na intimidade elaboradora das células. Para todos os efeitos, as mutações costumam ser uma alteração intrínseca, né, daquele componente que está se reproduzindo, que houve um desvio, mas nós temos muita mutação feita por endereçamento, por direção, com, vamos dizer, com o comando da mente inteligente. Quando você estava falando aí, no capítulo 12 de Isaías 40, aí, quando está falando de água e de céu, Deus mede com o punho as águas e com a palma da mão o céu. Se você quis capítulo, igual você falou, li assim, parei para pensar essa semana. E aí essa parte aí, eu não sei se importa. É Isaías 12. Isaías 40, versículo 12. E fala da participação de um espírito na evolução. Quem foi que participou disso? Está tudo assim de evolução. É o Isaías. Você falou Isaías hoje? Isaías gosta desse tipo de coisa, né? Ele sim. Gosta não, tinha essa propensão, né? Versículo 12. Versículo 12. Quem mediu com seu punho, é isso? As águas e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes, os outeiros em balanças. Quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro o ensinou, com quem tomou conselho, etc., né? Nós quase lembrar os Salmos, né? O livro de Jó. Mas no seu capítulo primeiro, acho que é o primeiro mesmo, que nós temos aqui. Deixa eu ver se é o primeiro mesmo. Não é o primeiro, não. É logo no início que fala também, mais ou menos desse ponto. Mas não vamos gastar o tempo agora não, por causa hein? Não, é Isaías mesmo. É logo no início. É isso aqui, ó. No ano em que morreu, capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu os seus rostos, com 2 cobriu os pés, lembra? E com as 2 asas voavam. Então, isso aqui define com muita propriedade também esse aspecto. Agora, ali você está lembrando no capítulo 40, a alusão dele é a sabedoria de Deus, não é isso? Não sei, porque está dando um barulho, tá bom, né? Era só a posição dele. Esse e viu Deus que era bom, pode fazer uma correlação com o descanso de Deus no 7º dia, que está na intimidade do ser que cria? Sem dúvida. Esse viu Deus que era bom é a homologação da consciência no que você fez. Não adianta alguém chegar perto de você, Sara, não fica preocupada, não fica tristinha não, que está ótimo. Você não está bom. Porque o Deus, ele é interno, ele não é de avaliação periférica. Às vezes, você faz qualquer coisa e você não está satisfeito. Pode ser dessa que sua volta te consola, mas não adianta. Esse viu Deus que era bom define em 2 campos diferenciados. No campo do planejamento e no campo operacional. Aquela sensação que a gente sente quando do dever cumprido? Exatamente. Para uns, a ideia foi muito boa, mas a execução foi péssima. O outro fala assim, ficou melhor o que eu fiz do que eu pensei. Quer dizer, define aspectos diferenciados. Então, essa colocação aqui da qualidade total do japonês, nem viu Deus que era bom, entendeu? Nós vamos notar que já estava no Velho Testamento há muito mais tempo do que eles podiam imaginar. Ele tem todos os avisos. Hein? Ele tem todos os avisos. E nós temos que ficar atentos.
Porque, sem dúvida alguma, isso é homologação da consciência. Homologação. Do que Agora, Adriano veio de dizer, hein? pode completar. Não, pode dizer. Da aspereza, Ah. ao princípio espiritual se firmar na nossa evolução, e do que os espíritos trazem nas obras subsidiárias, provas, expiações e, consequentemente, provas, é uma exceção no contexto da divindade? Nós não vamos dizer porque nós estamos de baixo para analisar o que tem lá nas direções superiores. Mas nós entendemos, Laerto, que há um mecanismo dessa ordem implantado no universo. No universo? No universo. Pelo menos nós sabemos que em Capela aconteceu isso, e que possivelmente em Sírios também ocorreu. Então os espíritos não falam que tem mundos primitivos, mundo de expiações e mundo de provas. Eles colocam primitivo, expiações e provas, regeneração, etc. O que deixa entender que quando tem um mundo passando das provas de expiações e provas para a regeneração, que é o nosso caso, em algum lugar do espaço tem algum mundo transitando de primitividade para expiações e provas, para receber em linha de consonância, sem aberrações. Consonância quer dizer vibração. O elemento pode estar intelectivamente muito além daquela massa daquele planeta, mas na estrutura intrínseca, moral, ética, eles estão aparelhados, estão ajustados. Quer dizer, já há uma vibração infeliz. Um está na parte baixa da ascensão moral, e o outro estava na parte alta e emergiu no campo inferior, entrando em ressonância com aquele mundo que está saindo da primitividade para a expiação e prova. Quem levantou a mão? Freitas, Meu senhor, a gente cada vez fica encantado com os co-criadores. A visão que eles têm, multifacetada, da utilidade, da beleza, eles não fazem as coisas simplesmente pela utilidade, mas também vão julgando aí com a estética, com a multifunção, com um trabalho sinérgico. Trata alguma coisa nesse sentido para nós? O assunto volta ao que a Marlene quis saber do apêndice. Esse é um campo que não vai demorar muito, Freitas. Nós entendemos que vamos compreender melhor cada componente nosso, que a gente acha que é até estranho, né? Mas no fundo tem uma razão de ser atrás de tudo isso. Porque a diversidade com que a sabedoria se manifesta é extraordinária. É muito linda a manifestação da bondade superior. E está tudo dentro disso. Nós, por exemplo, ainda estamos tentando aprender por que uma constituição de uma célula, vamos dizer, de um neurônio, seja tão diferenciada quanto uma célula epitelial, não é isso? Uma célula mais simples. Então, estamos atrás ainda desses valores. Nós, por exemplo, podemos imaginar que os nossos pés estão assentados sobre a crosta terráquea, num processo normal, numa linha de convergência na região do cóccix, onde inicia a coluna vertebral. Nós, num futuro não muito distante, vamos conseguir entrar nisso e saber como é que funciona isto. Porque tem também um processo metabólico na região do cóccix, do centro genésio. Imaginemos que essas energias subissem sem filtragem. Nós poderíamos ainda cair no campo da aspereza, no campo da crueldade, quem sabe. Trabalhando só com força, no seu sentido, vamos dizer, direto, no seu sentido literal. Então, tudo isso nós vamos ter a seu tempo. Como é que é uma célula do campo cardíaco, uma célula do pulmão, não é isso? E vamos notando que tudo está vinculado à esteira da evolução. Tudo à esteira da evolução. Nós não temos dúvidas que o automatismo das células, que são capazes de criar e formular a filtragem na intimidade dos rins, ou aquele quimismo na região do baço, aquela proteção, aquela segurança na região que interessa toda a linha digestiva, inclusive dos intestinos,
São células que têm uma fibratura, são células que têm uma capacidade que nós não podemos imaginar. E perguntamos, onde está a origem delas? Por isso que nós passamos pelas faixas, vamos dizer, da unicelular. Unicelular. Então, o Leão gostava muito de trabalhar esse assunto, nós discutimos muito isso com ele, quando falava qual a origem da célula dos pulmões hoje. Nós pegamos uma árvore, ali nós temos células na raiz, células no tronco, célula na seiva, célula nas folhas, célula no fruto, não é isso? Todo jeito. Uma célula que recebe mais diretamente o sol, está mais obscurecida, tudo ajustado. Então ele perguntava para mim, será que a célula do pulmão passou pelas folhas ou passou pelo tronco das árvores? Com a capacidade que ela possui. Não é para pensar? Nós temos essas coisas, que nós temos que é muito difícil pela frente. E os espíritos estão com a vontade de revelar isso para nós, só que não pode revelar além de nossa capacidade para não haver extravagância do lado de cá. Vamos voltar, gente, depois vamos ficar te devendo isso, Cleiton. Então vamos lá. E Deus os abençoou dizendo, frutificai e multiplicai-vos e enchei as águas nos mares e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde amanhã, o dia 5º. Então isso aqui parece, quando a gente lê esse versículo 22, aquele regozijo, né? Quando se sai daquela proposta operacional diligente, com base na técnica, com base nas providências de fora para dentro, na intimidade das ações celulares na criação desses seres. Não seria a criação, porque a criação está no produzam, né? Está na criação, está no campo mental dos co-criadores, sob a tutela da divindade. Para depois alcançar, naturalmente, o automatismo. Então, quando vem a expressão do versículo 22, e Deus os abençoou dizendo, frutificai e multiplicai-vos, ou seja, conquistamos os protótipos. Não é isso? Foram criadas as linhas básicas. É como se, alçando o voo, com todo aquele empuxo numa carga maior de combustível e de segurança, a nave escapa da gravidade e entra em órbita. Agora é usufruir desses valores. Agora, como existe a subida, a elevação, a metabolização e a descida, nós sempre lutamos e ficamos esperando o ocaso daquelas etapas. Hoje não se espera mais o ocaso. Hoje, quem sabe que a evolução se dá em subida e descida, na abertura da espiral, ele vai subindo, trabalhando o piso lá em cima e aproveita a descida para ganhar embalo para subida em outro ponto. Transforma a queda em energia de elevação em novos fulcros, em novas áreas. Não sei se vocês entenderam. Não entra em choro, nem desânimo, nem desatino. Ele usa as forças de maneira inteligente. Quando nós começarmos a temperar a vida dessa forma, com inteligência e com equilíbrio, nós começamos a superar as cargas desconfortáveis da dor e do sofrimento. Porque, transforma a queda em aprendizado. E ela perde a função, ela perde o sentido de queda. Ela é componente acelerador de partículas, acelerador de linhas, de motores da própria evolução. Isso é muito importante. Agora temos que penetrar. Não para sermos sábios no campo teórico, mas para aprendermos
a administrar as energias. Então, é preciso uma coisa. Só um bocadinho, gente. Quem pediu para falar? Eunice. Hã? Eunice. Eunice, só um bocadinho. Vamos lembrar uma coisa. Sem qualquer ideia de uma eleição do sofrimento como um componente a que nós temos que nos adaptar, porque não temos que nos adaptar à dor, temos que administrar a dor e até com o direito de buscar saná-la, nós gostaríamos de deixar claro o seguinte: na hora que nós começamos a compreender os momentos menos felizes nós começamos a ganhar terreno no campo de uma conquista mais plena e sair mais rapidamente desses momentos de desconforto. Porque tem gente que já sofre só em pensar no que possa acontecer. Isso não dá. É preciso ter aquele equilíbrio e buscando promover por consciência pessoal o encaminhamento e elasticidade da própria evolução. Mas nós ficamos de degrau em degrau e acomodamos nos degraus. Quando se acomoda nos degraus, a gente vai ser empurrado à subida, ou então de a pouco vem uma avalanche descendo e nos joga para baixo. Nós temos que ter aquela ideia natural de uma dinâmica de vida equilibrada. Esse é o segredo da nossa evolução. E na hora que a alegria bater na nossa porta, usufruí-la. Na hora que a oportunidade bater, usufruí-la. Aproveitá-la. Os sábios vivem cada dia como sendo o último da vida deles. Assim quer dizer. Agora, por enquanto, nós não estamos aprendendo a usufruir os momentos da vida, não. O próprio Freitas, não faz muito tempo, lembra, Freitas? Já trouxe uma estatística para nós, um estudioso. Aí o Freitas está lá, lembra? Ele falou que nós vivemos o presente numa parcela mínima, não foi? 5% nós vivemos hoje. Porque nós só vivemos em cima do passado, ou então pelo que a gente está pretendendo arrumar. A gente marca um projeto para frente para tudo. O casamento numa família para tudo. Só depois do casamento. Ou só depois do vestibular. Não é isso? Só depois da semana. Essa não. Mais 2 semanas. Depois o tempo dessa semana não volta mais. A oportunidade volta, mas com outras características, com outras vibrações, com outros personagens. Por quê? Porque nós fazemos nosso esquema de vida tendo a ousadia de colocar os outros nisso. Isso é que é pior. A gente enquadra as pessoas. Daqui a 3 anos vai ser eu, minha mulher, os filhos e tal, minha mãe vai comigo. Fica assim, não pensa, não, tá tudo assim. Porque a gente tem tanta decepção, que quando os meninos estão pequenos, a gente põe no carro e leva quando quiser. Aí quando chega 13 anos, 14, não vai não. Dá aquele susto, a gente cai na real, né? Porque a gente acostumou com aquele negócio de temperar e administrar a vida dos outros. Ou como nós falamos sempre aqui, né? Não resolvi por essa vida, né? Mas na próxima eu resolvo. Como se nós tivéssemos dono da vida dele na próxima. E é tanta decepção que tem nisso, nós estamos lembrando aqui, né? Decepções tristes. Porque o Evangelho tem a palavra depressa lá, que eu não abro mão dela. É a questão do domínio. Concilia-te depressa com o teu adversário e está caminho com ele. E nós ficamos assim, não foi nessa, mas na próxima eu resolvo. E essa próxima trava a evolução, porque nós temos marcas no campo dos nossos reflexos, de nossas nódoas evolucionais, que sem resolver nós ficamos impedidos de avançar. Não sei se você vai pensar nisso. Não são todos os elementos, não. Mas tem alguns elementos que sem respaldar não tem como crescer. Percebe? Nós temos que ficar atentos. Quando nós vamos abrir mão de uma situação, largar para lá, pensa bem antes de largar.
Porque é duro você buscar a vinculação depois quando não tem os instrumentos para colar. Para juntar de novo, né? E o sofrimento. Então, são momentos assim muito especiais para nós. Não, rapidinho. Ontem eu peguei um texto do Emmanuel realmente sobre esse conciliante com seus adversários, e ele fala que é uma coisa muito individual. Por isso é conciliante, ele não falou reconciliante, porque nós não podemos esperar que o outro transforme. Não, o assunto é nosso. O outro pode até ficar mais distante de você, não tem importância. Mas você fez a parte, não tem nada que te bloqueia no futuro. Por exemplo, você está querendo avançar, mas tem esse caso para resolver. Sabe o que os espíritos vão fazer? Você trabalhou a vida inteira desamarrada, aberta, confiante. Não é isso? Quando encontrar com ele, vai ser um abraço caprichoso se ele aceitar. Então não tem reação sua. Então você precisa de avançar e não pode, porque tem esse caso. Eles vão lá atrás dele. E qual é a diferença de concilia para reconcilia? Explica para ele. O conciliar é individual, eu faço a sua parte, reconciliar é com os dois. Os dois. Você não reconcilia. É como se houvesse uma troca. Porque o reconciliar, às vezes, você já conciliou com o Beltrano há muito tempo. O reconciliar vai ser um evento, vai ser vamos dizer, uma circunstância. Tanto que a gente diz aqui assim, se o senhor sai daqui motivado, feliz com o perdão, o Adriano fez uma palestra do perdão aí como exemplo, né? Todo mundo ficou empolgado. Vou chegar em casa, telefona para a pessoa que tem um problema. Nós estamos falar com você, só estava hoje estudando aqui e tal. Nós estamos precisando nos entender mais, eu tenho feito umas bobagens. Não, você é assim mesmo, você vem com essa conversa agora, amanhã você me dá outra pancada e tal. Cuide sua vida que eu cuido da minha. Desligou. Porque ele misturou. Ele tem que abrir o coração e nessa parte desses eventos atritados, não forcemos. Abramos interiormente as comportas, sem perder o campo da vigilância. Espera a hora certa. Não vai atrás, não. Para, Adriano. Você que está fazendo a palestra do perdão aí. O resto, apesar de estar no deserto, ali na terra seca, ele carrega a água dentro de si, né? Esse sentimento, essa manutenção da vida, mas está dentro dele. Exatamente, com todas as vibrações que são peculiares. Por exemplo, na quinta-feira, uma irmã ligou e falou assim: Marlene, vamos fazer um almoço, que eu estou com 2 irmãs doentes, doenças graves. E eu pensei assim, eu tenho uma reunião agora 2 horas, o que eu faço? Né, que eu ia cantar a tarde lá no Centro Oriente. Aí eu falei, meu Deus, a gente não sabe qual atitude, né? Aí depois eu liguei para ela e falei, olha, eu tenho uma reunião e tal. Marlene, mais larga, nós vamos reunir as irmãs. Aí eu pensei assim, eu falei, Maria, na próxima vez eu vou. E a gente aí fica obsediada, não pode largar a mão de poder estar com a família. É uma coisa assim, bem desagradável que a gente tem que vencer, né? Numa atitude dessa, eu estou em falta com a família, estou em falta, eu vou ficar em falta com a reunião. Você não vai medir por uma atitude. Tem uma atitude dessa que você vai sentir absolutamente tranquila, e pode ter outro momento que uma atitude assemelhada você pode não sentir bem. Pode acontecer isso. Como é que você tem que agir com aquela prudência e ver o peso da circunstância, o peso dos fatores. Aí fui para lá, seu Mário, tinha quase 200 pessoas lá no Centro Oriente. Porque tem coisas assim, eu vou te explicar um episódio, tá bom? Temos episódios que marcam, né? A gente está sempre muito cheio dos nossos compromissos, né? Então, na hora da reunião, não tem gente que chega de visita, não tem nada, né? Que a gente tem um compromisso, sei lá, batendo um papo, daqui a pouco eu estou aí e tal, porque eu tenho um compromisso, não tem substituto, pessoal. E nós temos argumentos sólidos até para resolver os casos, por mais complexos que parecem. Teve uma vez que eu preparei um assunto, preparei para a reunião, e na hora que eu estou quase saindo para a reunião, aparece um elemento, por sinal muito ligado a gente, de longa data. Eu estou vindo agora, porque eu sei que você tem suas reuniões mais tarde, coisa assim. Mas tudo ele fez um esboço claro do que fez na vida dele, para poder chegar e poder resolver o que tinha resolvido. Eu não podia vir dessa reunião de jeito nenhum.
Percebeu? Então, fui lá para dentro, peguei um telefone, fui atrás do substituto correndo, bota lá que eu não estou podendo sair. Né? E realmente não podia ter vindo. Eu fiquei sabendo por 2 motivos. Primeiro, porque ele estava trazendo. O segundo, é que a pessoa trouxe, como a reunião foi embora comigo mesmo. Né? Então tem essas coisas. Nós temos que ter essa visão assim, bem elástica e bem fundamentada nas questões racionais que demandam da misericórdia de Deus. Não é isso? Então, essa expressão. Né? Deus opera na circunstância. Exatamente. Então, frutificar e multiplicar e encher as águas nos mares já é o resultado daquilo que efetivamente foi levado a efeito, foi trabalhado com inteligência, foi organizado, vamos dizer, estruturado e foi colocado à disposição. E foi à tarde e amanhã. E as aves se multiplicam na terra. O que é? Essa já é uma expansão? Já é uma expansão da vida mental, né? Já é uma expansão natural do anseio da evolução em nova base. Então vamos dizer que quando se movimentavam peixes, crustáceos, aqueles animais estranhos lá da intimidade de lagos, mares e rios, a base, vamos dizer, a base não, como é que eu falo? A projeção era alcançar um dia anfíbios e répteis para sair das águas. E agora nós temos aqui, as aves se multiplicam porque elas já seriam, essas aves iniciais que nós estamos vendo aqui, que tínhamos aves enormes, né? Os pterossauros, por exemplo, eram aves que não sabia como é que voava, né? Dava aqueles lances, etc. Então isso já definia que daqui para frente já se iniciava um processo. Não sair da água foi uma grande vitória no campo da linha física da evolução. Mas já era um processo que tinha que culminar nos lances de vibrações, nos lances já psíquicos, nos lances espirituais. Nesse sentido. Então nós temos aí o réptil dando condição à formação de duas grandes linhas. A linha das aves e a linha dos mamíferos. Na área dos mamíferos, 2 grandes grupos. O placentário e o grupo marsupial. Definindo no campo da reprodução das crias. Os placentários, aqueles elementos, os mamíferos placentários, com maior segurança em tese para as crias que se desenvolviam no ventre materno e vinham vamos dizer, a vida física, ao nascimento, já recebendo o alimento básico pelo leite materno. Agora, já o marsupial, que é um grupo menor, inclui o que? O canguru, que é o mais conhecido, né? Tem aquela bolsa, o desenvolvimento mais precário tem que ser levado a efeito naquela bolsa, são os cangurus, os gambás, as koalas, não é isso? Outros tipos que tem por aí. Tem bastante outros tipos, mas o placentário ganhou no campo da segurança. Então, desses mamíferos, nós tivemos toda uma linha que o André Luiz solta uma série enorme de evolução dos mundos, cada área apresentando características específicas próprias ao desenvolvimento do ser. Então nós temos ali os felinos, temos ali os canídeos, temos ali nós chamamos muárias, não é isso? Os equinos. No caso das baleias citadas aqui, já define um processo, inclusive, de retorno, segundo a ciência. Saiu da Terra e voltou. Mostra os que vão e os que não conseguem desvincular. Então, golfinhos, os cetáceos, no caso as baleias, não conseguiram, no psiquismo, estar na frente. É como se fossem elementos, de algum modo, próximos ao ajuste dos símios da atualidade. Que acabaram os princípios espirituais se acomodando aos símios porque não conseguiram ajustar-se ao campo dos animais. E eu não consigo ajustar esse não conseguiram.
Por que não conseguiram? Nesse não conseguiram por falta de força própria, não. Por falta de um psiquismo mais avançado. Porque esse fato se dá assim. Quando nós fizemos essa liga aqui, que um pega, vem para cá e se consegue até ali, então eles chegaram até um avanço da evolução que não deu condição a que eles estivessem ajustados a determinados elementos pré-hominídeos. Vamos dizer, esses pré-hominídeos, como os parapitecos, os pliopitecos, ou coisa parecida, não conseguiram se ajustar, ficaram mais à frente. Quando abriu o lance para eles, estava muito próximo à bifurcação para o homem. Então faltou, vamos dizer, astralidade e fundamentação biológica para poder alcançar. Mas o processo continua correndo. Eles vão pegar outra curva. Outra curva, como você bem falou. Gostei da expressão. Pegar outra curva para pegar o barco e seguir. É maravilhosa a sinfonia, né? Essa orquestração do processo evolucional. No caso das bases, eu posso explicar como conhecer a verdade? Só que não é dentro dessa linha racional, mas dentro de uma linha de soma de astralidade. Pode falar. Agora, só para poder confirmar o que eu estava pensando, eu sempre tive uma dificuldade de entender o porquê dessas figuras tão assim complicadas dentro dos amigos, né? Antigamente. Aí eu posso pensar que a necessidade de evolução e a desarmonia, e não os co-criadores que criam essas formas, a própria desarmonia, né, dentro da evolução, quando essas formas que o senhor colocou aí, que vai se modificando. E existe também a questão, vamos dizer assim, até ambiente. A questão ambiente pode perfeitamente interferir nesses momentos. Embora pareça que tenha torpedeado o campo ambiente, ou tenha precipitado ou favorecido, elas têm também um dedo superior da misericórdia ajudando essa seleção. De maneira que tudo pode interferir aí. O certo é que quanto mais na retaguarda, mais naturalidade e um determinismo abençoado funciona em favor de todos os seres. Quando há do campo racional é que fica mais complexa a proposta. Então eu tenho para mim, a minha maneira de sentir, que a lei das chamadas probabilidades não pode ser retirada na formação dos seres já dotados de razão. O próprio programa feito para nós antes de reencarnar, ele tem linhas opcionais. Então vamos dizer assim, quer dizer que quando o elemento vem para casar com fulano, tem que casar com fulano? Não, deve casar com fulano, o que faz que é melhor. Mas como há livre-arbítrio que está se abrindo, ele pode, em nome de uma sua decisão pessoal, contrariar. Mas não vai desmontar a lei não, porque a lei é inteligente. Então como se tivesse opção 1, opção 2, opção 3. Isso nós fazemos. Vamos fazer um estudo numa indústria. Aí o Adriano vai nos ajudar. Aí vem lá e fala assim, como é a projeção, vamos dizer, dessa indústria? É isso aqui, tem lá a China, tem lá a Europa, tem lá os emergentes da África e tal. Mas para acontecer isso, então, anota aí. Nós estamos fazendo um estudo de alta expressão econômica, comercial. Primeira hipótese, número 1. Isso, áreas favoráveis, não vai ter guerra, não vai ter isso, porque eu tenho que ir para o navio. Segunda opção, se isso aqui acontecer uma guerra, que está meio conflitante lá, se acontecer, opção 2, faz a volta por lá, tá. Opção 3, não é assim que a gente faz na vida prática? E vocês acham que os espíritos não fazem isso, não? Com a gente? Está determinado a casar com a Margarete. Mas se ele resolveu o contrário, eu vou encontrar com uma lá que é um perigo passar na vida dele, vai ser colega de faculdade. E se não passar ileso lá, como é que vai ser?
Aí já é um problema, né? Aí ele fica assim, né? Conhece a colega, trabalha com a colega, é chamado, mas tem uma coisa que fala, que isso aqui não dá, e fica, tá? O planejamento também acontece. Porque não pode ser tudo na linha. O certo é o seguinte, usamos o livre-arbítrio tendo um parâmetro. Se forçar o parâmetro, o determinismo chega e derruba. Porque a evolução, ela tem em vista a nossa linha pessoal. Cada um de nós, de per si, somos amparados pela misericórdia. Agora, acima do indivíduo, nós temos uma coletividade que não pode ser preterida. Entenderam? Nós estamos travando o capítulo 12 do Apocalipse. Aquela mulher com ânsias de dar à luz. Estava grávida. Não é isso? Estão lembrados do texto? Tinha o sol sobre a sua cabeça, não é isso? E os pés sobre a lua. E um diadema. Então, essa é a proposta do plano maior para a Terra. Regeneração. A luz é a regeneração. Os espíritos são capazes de parando de tanta regeneração. Mas se até aqui o povo não permitir, nós tomamos providências. Tanto nós temos transmigração de espíritos para quê? Para poder favorecer o pensamento superior com vistas ao mundo. Então não podemos esquecer. Nós não podemos, vamos dizer, agredir a coletividade. O interesse do grupo sobrepõe o interesse pessoal. Ok? Quem levantou a mão? Podemos encerrar? Irene, você não vai embora sem falar comigo, né? Um recado para você. Podemos encerrar? Só do que o Eunice falou, não sei se é na Evolução em Dois Mundos mesmo, ou é Emmanuel, acho que cita que nesse período de experimentações dessas criações até teratológicas, subtende que os espíritos estavam fazendo a sua evolução nessa área de aprendizado também. Sem dúvida. Então, porque se ele já soubesse tudo que ia fazer, não tem sentido. Eram experimentações dos espíritos co-criadores, fazendo sua evolução na área. Né? Que aquilo que é obscuro para nós, está claro para os de cima. Os de cima têm um olho muito mais profundo. Então nós não estamos entregues a nós próprios. E é muito bonito, de modo que nos dá responsabilidade. Nós nos lembramos nesse final aqui daquela experiência do André Luiz, não lembro qual é o livro, em que eles tiveram que discutir uma reencarnação do elemento, e que o Clarence, se não me engano, falou que nós podemos resolver por causa das implicações da reencarnação dele. Agora, se tivesse outros ângulos na reencarnação dele, tinha que ser pelas autoridades acima da gente. Semana próxima nós vamos entrar no versículo seguinte, que é o 24, se Deus quiser. Nós temos aqui a presença do nosso querido Paulo, que tinha aqui na frente, lá de Ubá, Ministério do Brasil, né, Brasil? E de outros possivelmente presentes. E ele veio nos visitar, participar da reunião conosco. Eu vou pedir ele para fazer a prece, se quiser falar qualquer coisa, faça. Tá? Tá? Jesus, companheiro, nessa pergunta, agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos encarnados, estamos sentindo honrados de estender os nossos laços afetivos aos nossos irmãos desta casa, tendo a oportunidade, mais uma vez, de ampliar os nossos conhecimentos acerca da verdade, para que essa verdade possa nos proporcionar a condição ao verdadeiro dom de libertação por Deus. Agradecemos a espiritualidade amiga pelo carinho, pela atenção, nos
proporcionado estarmos aqui neste momento. Pedindo ao Senhor que abençoe esta casa, todos os trabalhadores dela, para que ela possa cumprir a sua função perante os devidos superiores. Em nome de Jesus, em nome de Deus, nosso Pai, nosso Criador, e equipe espiritual responsável pela direção do trabalho, a permissão de encerrar a Com esta prece, agradecidos a Deus pelo amparo recebido, nós damos por interrompida a tarefa. Faço com o Senhor que até a semana próxima, se Deus quiser.